Imagina o seguinte cenário. Você está de plantão no pronto-socorro, chega o seu João, 68 anos, com um quadro de sepse através de uma infecção urinária. Você chama o residente mais experiente e ele diz o seguinte: não podemos correr risco, vamos utilizar uma droga de amplo espectro. Coloca na receita micacina, 500 miligramas, de 8 em 8 horas. Você para, pensa, parece razoável, uma droga de amplo espectro para um quadro grave, vamos resolver. Você vai salvar o seu João? Vai, às custas de uma perda auditiva e de uma diálise eterna. Eis que chega o preceptor, rasga a receita e diz o seguinte: não fracione, dê a dose completa de uma só vez. Você para e não entende nada. Por que que dar uma dose cheia é melhor do que fracionar ela ao longo dos dias? Fica comigo, porque hoje a gente vai discutir como, por que e quando utilizar os aminoglicosídeos. Roda a vinheta! Olá, surtados! Na aula de hoje, na nossa peregrinação dos antibióticos, nós vamos discutir os aminoglicosídeos, a tropa de choque. E é a tropa de choque porque eles entram para resolver, mas eles não só resolvem a infecção, como resolvem destruir o que eles passam pelo caminho. Como sempre, vamos relembrar o mecanismo que nós discutimos na nossa aula zero dos antibióticos. Lembrando que os aminoglicosídeos, eles atuam aonde? Eles atuam no ribossomo. João, no ribossomo? Sim, no ribossomo. João, qualquer lugar do ribossomo? Não, ele atua na subunidade 30S. João, como é que ele atua mesmo? Vamos revisar. Quando o nosso RNA mensageiro passa pelo nosso ribossomo, ele vai ser lido e vai ser transformado na proteína. O que fazem os aminoglicosídeos? Eles fazem com que a leitura desse RNA mensageiro seja incorreta. Se a leitura é incorreta, nós estamos gerando o quê? Estamos gerando uma proteína incorreta. João, qual que é o problema dessa proteína incorreta? É que essa proteína incorreta, ela vai ser tóxica para a bactéria. Então essa proteína incorreta, ela vai ser tóxica. João, qual que é o problema então? É que ela vai matar a bactéria por toxicidade. Então isso leva à morte bacteriana. João, então a gente pode dizer que os aminoglicosídeos são bactericidas? Sim, eles são bactericidas. Então nós vamos dizer que aqui nós temos um antibiótico bactericida. Ao contrário da maioria dos antibióticos que atuam em ribossomo, que são bacteriostáticos. Porque o que eles fazem? Eles paralisam o metabolismo da bactéria. Mas neste caso, a gente forma a proteína, mas essa proteína é uma proteína tóxica. Ela vai lá na membrana da bactéria e vai destruir a membrana externa da bactéria. João, muito bem. Agora que nós lembramos o mecanismo, quem que é o foco dos aminoglicosídeos? Quando nós estamos falando dele, nós estamos pensando geralmente em bactérias gram-negativas. Gram-negativas. Gram-negativos. João, lembra pra gente quem são os gram-negativos? Aqui nós estamos falando de E. coli. Aqui nós estamos falando de Klebsiella. Aqui nós estamos falando de Enterobacter. E a nossa querida, a nossa famosa, já conhecida das nossas aulas de antibiótico, a Pseudomonas. Pseudomonas. João, eruginosa. Então, quando nós pensamos em aminoglicosídeos, nós pensamos em gram-negativos. E se tem algum aluninho esperto aí, ele já levantou a mão e falou: João, eu acho que você está enganado, porque a gente também utiliza aminoglicosídeos em algumas bactérias gram-negativas. Acalma a ansiedade, jovem gafanhoto, que a gente vai falar disso já já.
Sabendo quem é o foco, agora vem aquela pergunta. João, quem são os aminoglicosídeos? Vamos apresentar o nosso elenco de hoje. Quem são os elementos? Aqui nós estamos falando de gente como a gentamicina. Estamos falando de peso. Quem que é o nosso grande peso? Estamos falando da amicacina. Amicacina. Além dela, João, de quem mais a gente está falando? Estamos falando de tobramicina. Tobramicina. João, quem que é o próximo? Este é muito famoso, porque nós já comentamos dele no canal. Estamos falando da streptomicina. Streptomicina. João, a streptomicina, aquela que foi descoberta pelo Waxman? Sim. Que foi orientador do pai dos antibióticos? Sim. João, o pai dos antibióticos, aquele que você fez vídeo contando? Sim. Temos vídeo do pai dos antibióticos e não é o Fleming. E além da streptomicina, João, quem mais? Temos também a neomicina. A queridinha de vocês. Aquela da pomada que vocês passam na pele em qualquer machucado. Vamos entender se faz sentido utilizar neomicina. Tudo bem? Então esses são os elementos. João, conta pra gente então como é que os aminoglicosídeos funcionam. Eles são especialíssimos porque eles têm um detalhe. Se vocês repararem, eu falei gram-negativos, mas tem uma coisa importante que a gente vai comentar agora, que é o quê? Tem que ser gram-negativos aeróbios. João, como assim aeróbios? Tem que ser aeróbios. João, por que tem que ser aeróbios? Porque isso tem a ver com como os aminoglicosídeos funcionam. Então, os aminoglicosídeos, para eles entrarem na bactéria, eles dependem de O2. Então, eles têm um transportador que é dependente de oxigênio. Se eu preciso de oxigênio para poder entrar na bactéria com aminoglicosídeo, eu posso utilizar ele em bactérias que não são aeróbicas? Não. João, então em quem que a gente não vai estar usando aminoglicosídeo? Em bactérias anaeróbicas. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma dependência de oxigênio para entrar, então a gente precisa do o que nos aminoglicosídeos, João? A gente precisa de um cotransporte de oxigênio. João, em quem que a gente não usa mesmo? Em bactérias anaeróbias. Então, em quem que é proibido, João? É proibido. Proibido. Em quem? Em anaeróbios. Se vocês lembrarem, quando a gente fala de anaeróbios, nós estamos falando, por exemplo, de abscessos. Então, quando a gente olha em abscessos, nós estamos pensando em que tipo de bactérias? Aquelas que crescem em ambientes sem oxigênio. Então, quando eu penso em abscessos, geralmente por anaeróbios, a gente não vai utilizar aminoglicosídeos. Tudo bem, surtados? Esclarecida essa pequena dúvida? Então, aminoglicosídeos só entram na bactéria com o transportador de oxigênio. Sem oxigênio, não entra. Tudo bem? Dito isso, existe agora um conceito. Este conceito é fundamental, este conceito é de prova, esse conceito é de dia a dia, é de prática, é da vida real e vocês não podem escorregar nele. João, o que significa o sinergismo? Os aminoglicosídeos não nasceram para viver sozinhos, eles nasceram para viver em companhia. Só que eles têm uma dificuldade. João, conta pra gente que dificuldade é essa. Os aminoglicosídeos, pelo formato da molécula, ele tem dificuldade de entrar nas bactérias. Então ele precisa de uma ajuda, porque a molécula ela é grande e ela não passa direito pela parede celular. O que ele faz então? Ele pede ajuda para os amigos dele. Que amigos são esses, João? Os amigos são os beta-lactâmicos. Beta-lactâmicos. João, aqueles beta-lactâmicos que você já fez aula explicando todos. Exatamente, jovem surtado. João, como assim sinergismo? Como assim beta-lactâmicos? Não entendi, João. O que acontece é o seguinte, as bactérias, elas têm a parede celular. Os aminoglicosídeos, eles têm dificuldade de passar por essa parede celular. Então, o que acontece? Quando a gente administra o beta-lactâmico
ou seja, o beta-lactâmico ou o glicopeptídeo, que é o caso da vancomicina, eles vão destruir essa parede celular e agora, se não tiver nenhuma barreira, quem que vai passar? O aminoglicosídeo. Então esse beta-lactâmico ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar a parede celular. Parede celular. Quem que vai aproveitar esse caminho para entrar na bactéria? Os aminoglicosídeos. Amino G, para os íntimos. Tudo bem? Então, o que significa sinergismo? Isso quer dizer que quando a gente utiliza as drogas separadas, elas têm uma potência X. Quando a gente utiliza essas drogas juntas, ela tem uma potência 10, 15, 20x. Então, quando a gente junta uma droga que faz destruição de parede celular com o aminoglicosídeo, a potência dessa combinação é assim, esmagadora, destrói quase todas as bactérias. Então, João, qual que é o conceito de sinergismo? É quando a gente utiliza uma droga que faz a destruição de parede celular, geralmente é um beta-lactâmico, mas nada impede da gente utilizar um glicopeptídeo, que é o caso da vancomicina. Junto com quem? Junto com o aminoglicosídeo. Para quê? Para facilitar a entrada desse aminoglicosídeo aonde? Na nossa bactéria. Então, o sinergismo é fundamental porque em poucas situações se utiliza os aminoglicosídeos sozinhos. Geralmente o uso é combinado justamente para potencializar a ação dele. João, já entendi então em quais bactérias geralmente eu uso, já entendi quem são as drogas de hoje e já entendi esse conceito fundamental que é o sinergismo. Agora conta pra gente aonde que a gente vai utilizar essas drogas. A nossa primeira estação, e essa estação é muito curiosa, é o intestino. Porque existe uma droga, e essa droga é importante ser marcada, que é a neomicina. Vocês vão lembrar da vida de vocês que a neomicina só é utilizada na forma de pomada. Por quê, João? Porque a neomicina ela é altamente tóxica. Então a neomicina ela é altamente tóxica. O que isso quer dizer, João? Quer dizer que a gente não pode utilizar ela intravenosamente, ou seja, não posso injetar no sangue, porque é tóxica. Então, quando que a gente vai utilizar ela, João? Geralmente para a pele, na forma de pomada. Ah, então eu posso utilizar na pele, na forma de pomada. Mas, João, você estava falando de intestino, o que isso tem a ver? Calma! Como ela é tóxica e os nossos aminoglicosídeos não são absorvidos pelo trato gastrointestinal, vocês já devem estar imaginando o que vai acontecer. João, por acaso você está fazendo referência àquele uso da norfloxacina que você falou na aula de quinolonas para infecção do tubo digestório? Exatamente. Se vocês não conferiram, inclusive confiram a aula de quinolonas. Porque a neomicina, ela vai ter uma utilidade muito semelhante ao norfloxacino. O que uso é esse, João? Se essa droga ela não é absorvida e essa droga ela tem uma atividade, aonde que ela vai atuar? Ela vai atuar em infecções do próprio trato gastrointestinal. Ah, então é por isso do intestino, João. Sim, existem duas situações que são clássicas do uso de neomicina para o trato gastrointestinal. João, quais são elas? A primeira delas é para cirurgia coloretal. Cirurgia coloretal. João, como assim? Um paciente que vai passar por uma cirurgia coloretal, ele precisa tirar aquelas bactérias que estão ali, para que durante a cirurgia essas bactérias não migrem para dentro do organismo. Então, geralmente, a gente faz o uso de neomicina para quê? Para fazer essa limpeza do intestino para cirurgias coloretais. João, qual que é o segundo caso em que a gente utiliza ali? A gente utiliza para encefalopatia hepática. Peraí, João, não. Se é hepático, é do fígado. O que isso tem a ver com o intestino? Calma. A encefalopatia hepática é quando o fígado não tem mais a capacidade de processar amônia. Então, o que o fígado faz? Ele fala, não aguento mais. Essa amônia, ela sobe para o sistema nervoso central e faz uma encefalopatia.
João, o que isso tem a ver com o intestino? Porque muitas vezes são as bactérias que estão aqui no intestino que estão produzindo amônia. Essa amônia está sendo absorvida e não está sendo processada. Logo, ela vai para o cérebro e faz uma encefalopatia. Então, o uso da neomicina aqui é para matar essas bactérias, diminuindo a concentração de amônia e evitando a encefalopatia hepática. Então, aqui temos cirurgia coloretal e encefalopatia hepática. Então, João, quem a gente vai utilizar aqui mesmo? Neomicina. Neomicina. Lembrando que a neomicina, sozinha, o foco dela é quem? Bactérias gram-negativas. Então, João, quando a gente passa na pele, ela protege contra gram-negativas, sim. Mas lembrando que na pele, a maior quantidade são de gram-positivas. Tudo bem. Então, a gente já sabe o nosso primeiro uso. João, quem que é o segundo uso? O segundo uso é para uma coisa importantíssima que isso acontece sempre. João, o que acontece no coração? Paixão? Não, querido, isso também, mas a gente está falando da endocardite. Endocardite. João, a gente já não falou da endocardite? Já. Mas aqui nós estamos falando de uma endocardite, muito provavelmente por uma bactéria multi-R. João, o que é multi-R? Multiresistente, ou seja, tentamos tratar com uma droga, falhou. Tentamos tratar com outra, falhou. Então a gente faz uma escalada da força. João, não tem uma aula que é a escalada da força? Sim, e essa aula vocês podem checar no canal também. João, quem que a gente está preocupado aqui em endocardite? Aqui, o nosso risco maior é para quem mesmo? Para enterococos. Enterococos. João, só? Não. Para streptococcus também. Streptococcus. João, qualquer streptococcus? Não. Existem alguns. A gente pode falar, por exemplo, do pneumococo. Aqui pode ter o pneumococo. Mas existe um perigo muito grande para quem? Para streptococcus do grupo viridans. João, por que a gente tem essa preocupação com streptococcus do grupo viridans? Porque esta bactéria, ela é muito comum de viver aonde? Na cavidade oral. Então imagina que você tem uma cárie no dente, imagina que você faz uma extraçãozinha de dente e sangra um pouquinho. E essa bactéria aproveita para entrar aonde? No sistema circulatório. Ela vai parar onde? No coração. Ela vai fazer o quê? Endocardite. Então é por isso que na endocardite, quando falamos de streptococcus, tem um risco aumentado para o grupo viridans. Então é por isso que sempre existe aquela suspeita de algum procedimento odontológico, para entender quem que é o principal agente etiológico. Então lembrando que, João, o que é endocardite? It é inflamação. Endocárdio é uma das camadas do coração. Ah, então é uma inflamação em uma das camadas do coração. Exatamente. Neste caso, por bactérias. João, é só enterococcus strepto? Não. Também existe um risco para ter uma infecção. Por quem? Staphylo aureus. Exatamente. Staphylo aureus. João, tem que ser MRSA? Pode ser MRSA, mas também pode ser MSSA. João, que monte de palavrão é esse? Só recapitulando que o MRSA é o Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Então é aquele aureus que já é resistente a algumas drogas. E o MSSA pode ser um Staphylococcus aureus sensível à meticilina. Então são dois tipos diferentes de aureus que podem entrar e parar no coração e fazer uma endocardite. João, agora é que eu fiquei confuso. Porque você falou o seguinte, que os aminoglicosídeos, o foco deles é gram-negativo. Agora você acabou de me falar da endocardite e todo mundo que você me falou é gram-positivo. Então, peraí, aminoglicosídeo é para gram-negativo ou gram-positivo? Calma. Quando a gente fala do uso dele isolado, do aminoglicosídeo sozinho, ele tem capacidade sozinho de atacar
Gram-negativo. Quando a gente fala de gram-positivo, a gente está falando dele sozinho? Não! Aqui nós estamos falando do aminoglicosídeo em associação com quem? Com um beta-lactâmico ou com um glicopeptídeo. Então, não é incomum que quando a gente pensa em endocardite, a gente faz uma combinação, por exemplo, do quê? De quem? Dos beta-lactâmicos. Vocês lembram de algum deles que nós falamos? Nós falamos, por exemplo, das penicilinas. Nós falamos também de quem? Das ampicilinas. Ampicilinas. Então, penicilinas ou ampicilinas podem ser associadas com quem, por exemplo? Uma gentamicina ou com uma amicacina. Então, a gente pode fazer essa combinação. João, se eu posso usar gentamicina ou amicacina, quando que eu uso uma? Quando que eu uso a outra? Vamos fazer uma distinção breve. A gentamicina, ela é geralmente a nossa primeira escolha, porque ela tem uma cobertura boa. A amicacina, ela geralmente é reservada para bactérias multi-R, porque o perfil farmacológico dela não gera ou então não está dentro do perfil de resistência das bactérias. Então, a amicacina, ela é mais utilizada em multi-resistência. Ou seja, nosso tiro de sorte, nosso tiro final no desespero costuma ser com amicacina para não ter erro no tratamento. Então, João, aqui pode ser gentamicacina? Pode. Vai depender do quadro, depende da bactéria, depende de se é endocardite. É numa válvula do próprio paciente ou se é numa válvula que ele fez por procedimento cirúrgico. Então, tem outros detalhes que a gente pode discutir em futuras aulas. Dito isso, a nossa preocupação com endocardite é essa, sempre associar e lembrar quem são os agentes prováveis. João, agora falando de pulmão, o que tem de importante no pulmão? No pulmão, a gente tem duas coisas que são fundamentais. Existem alguns pacientes que eles têm de maneira crônica o que nós chamamos de fibrose cística. João, o que isso tem a ver? Calma. A fibrose cística, ela é uma condição em que aquele muco que está no pulmão, ele é mais espesso e ele é mais viscoso. Qual que é o problema? O problema é que esse muco, que é mais espesso e ele é mais viscoso, ele é excelente ambiente para as bactérias, que adoram um lugar quentinho, úmido, com comida à disposição. Se parar para pensar, se eu fosse uma bactéria, eu também ficaria lá nas férias de verão. Então, a fibrose cística, ela é uma condição em que ela promove, em que ela facilita uma colonização crônica. E existe uma bactéria que é a nossa preocupação quando a gente fala de fibrose cística. João, de quem que nós estamos falando? Eu vou falar da nossa queridinha, então vocês já sabem de quem que eu vou falar. Eu vou falar da Pseudomonas. Então aqui nós estamos falando de Pseudomonas aeruginosa. João, qual que é o problema? O problema é que a Pseudomonas, quando ela se insere no tecido pulmonar, por conta dessa fibrose cística, ela pode fazer o que a gente chama de exacerbação da fibrose. Ou seja, esse paciente pode parar no hospital porque ele não consegue respirar, porque existe um crescimento bacteriano intenso e ela pode estar fazendo, inclusive, uma pneumonia ali favorecida pela fibrose cística. Qual que é o problema então, João? Não é só dar a droga? Calma. Porque a gente tem que lembrar que o paciente com fibrose cística, ele tem um muco espesso e viscoso. A droga vai passar rápido ali se eu der para ele via oral ou se eu der intravenoso? Não vai. A concentração da droga nesse muco da fibrose cística, ela é baixíssima. E daqui a pouco nós vamos dizer, mas é mais fácil você deixar o paciente surdo e sem rim do que tratar a pseudomonas dele no pulmão, dando remédio intravenoso. João, então conta pra gente, como é que a gente vai tratar isso? É aqui que entra a beleza da farmacologia e a beleza da farmacocinética. Dentre os nossos elementos, tem um deles que é mestre, é excelente em parar no pulmão. João, você está falando de quem? Nós estamos falando da tobramicina. Tobramicina.
tobramicina. João, como assim? A gente vai dar tobramicina ao paciente? Vai injetar na veia? Não, porque a gente não falou agora que o tanto que vai chegar naquele muco é baixo? Então nós vamos utilizar a tobramicina, mas nós vamos utilizar ela inalatória. Ô, João, agora você inovou. Tobramicina inalatória. Como assim, João? A gente vai pegar essa tobramicina e vai nebulizar ela no nariz do paciente, porque essa tobra que vai chegar pela via respiratória, pela inalação, ela chega numa concentração muito maior do que a concentração inibitória mínima. E ela favorece o quê? O tratamento desse paciente. Só que lembrando que a tobramicina é uma molécula imensa, ela vai ser absorvida do pulmão para a circulação? Não vai. A absorção, inclusive, ela chega a ser menor do que 1% da dose administrada. Ou seja, não existe o risco dessa dose altíssima ter efeitos adversos no paciente. João, então até agora eu só vi lucro, né? Pois é, por isso que a tobramicina ela é utilizada com cuidado. João, então se a gente usar a tobramicina para tratar pseudomonas em paciente com fibrose cística, acabou a doença? Não. Porque o paciente de fibrose cística, ele é um paciente crônico, o que significa que ele é cronicamente colonizado pela pseudomonas. João, então não entendi. Por que a gente vai dar tobramicina para ele? A gente vai dar tobramicina para a gente controlar a exacerbação da infecção, para diminuir drasticamente aquela colonização de pseudomonas que está ali. João, ele vai ficar ainda com algumas bactérias? Provavelmente vai, mas ela vai ser autolimitada e ela tem que ser manejada cronicamente, porque a fibrose cística é uma doença que o paciente convive com ela a vida toda. Tudo bem? Então, fibrose cística, nossa preocupação é a pseudomonas e nós temos que lembrar da tobramicina inalatória. João, muito bem. É só isso no pulmão? Não, porque nós temos uma outra preocupação, que é quem? É a tuberculose. João, tuberculose? Pois é, a tuberculose, aquela comum, João? Não. Aqui nós estamos falando de uma tuberculose resistente. Então, aquela tuberculose que já tentou fazer o esquema, fez o famoso HIP, que é o esquema quádruplo, muitas vezes não respondeu. João, o que a gente vai utilizar aqui? É aqui que entra aquela droga que foi descoberta pelo Waxman. Estamos falando da streptomicina. João, então a streptomicina, ela é utilizada para tuberculose resistente? Sim. Lembrando que a tuberculose ela é causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Tudo bem? Então a streptomicina, o uso dela é em tuberculose resistente. Lembrem dessa droga, ela é muito famosa, muito conhecida e tem uma história lindíssima que já contamos parte dela no canal. Tudo bem? Tudo bem, surtados? Dúvidas até aqui? Então entendemos aonde nós utilizamos as drogas e agora vem um conceito lindíssimo dos aminoglicosídeos. João, o que é isso? Esse é um gráfico da curva da droga no corpo do paciente. Quando a gente administra a droga, o que acontece? Ela sobe e ela chega aonde? Na concentração máxima que ela vai ter no corpo. Isso é o que nós chamamos de pico. Pico. Ela atingiu o pico, o máximo que ela pode ter. Só que essa droga ela vai ser metabolizada e chega num ponto mínimo. Esse ponto mínimo nós chamamos de vale. Vale. João, por que isso importa? Porque vocês estão vendo que eu marquei aqui a concentração inibitória mínima. E se vocês repararem, a droga ela fica abaixo da concentração inibitória mínima. E aí, uma dúvida que vem é justamente o nosso caso clínico do dia. O seu João, de 68 anos, que entrou em sepse por conta de uma infecção do trato urinário. E se vocês relembrarem, a primeira conduta era o quê? Pega esse aminoglicosídeo, a gente fez a escolha, o residente máximo, fez a escolha da amicacina e fracionou ela. E depois nós discutimos que o preceptor chegou lá e falou, não, vamos fazer dose única e não vamos fracionar. João,
Por que é que não fraciona? Porque existe um conceito dentro dos aminoglicosídeos que é o que a gente chama de que mesmo? De EPA. João, o que é EPA? Efeito pós-administração. João, como assim efeito pós-administração? Isso significa que quando a gente administra o aminoglicosídeo, ele chega num ponto máximo e depois ele começa a diminuir. Só que mesmo em concentrações quase indetectáveis para o rim, ele continua matando as bactérias. Ah, então tem dois conceitos importantes. O primeiro conceito é o que nós chamamos de dose dependente. João, como assim dose dependente? Quanto maior a dose, mais bactérias eu mato. Ou seja, quanto maior a dose, maior é a morte bacteriana. Ah, então é por isso que a gente faz uma dose alta de ataque? Sim, para matar o máximo possível. E João, se ele continua matando as bactérias, mesmo depois que a concentração é muito baixa, é por isso que a gente não fraciona? Sim, porque os aminoglicosídeos, como nós já vamos discutir, eles têm uma toxicidade importante. Então, para minimizar a toxicidade para o paciente, se faz uma dose única, mas uma dose alta de ataque, para matar o máximo possível e, mesmo em doses menores, continuar matando as bactérias que estão ali, matando o mínimo possível as células do próprio paciente. Então, o primeiro conceito é de dose dependente e o nosso segundo conceito é de quê? É de efeito pós-administração. Tudo bem, surtados? O que isso quer dizer? Que mesmo quando a nossa droga já chegou no vale e ela está abaixo da concentração inibitória mínima, ela continua matando as bactérias. Então é por isso que geralmente a escolha é uma dose, mas uma dose alta, porque essa dose alta vai matar e vai minimizar os efeitos adversos para o paciente. Digam se a farmacologia não é lindíssima. Dito isso, e é importante ter esses conceitos em mente, porque eles serão os conceitos que vão nortear a prescrição e o raciocínio por trás da prescrição. Porque o lema no surto é qual mesmo? O raciocínio vem antes do protocolo. Se você decora o protocolo, você não entende o que fez. E qualquer macaco bem treinado consegue memorizar. Agora, entender é só no surto de saber. Brincadeiras à parte, surtados. Temos agora que nos preocupar com a tríade do terror. O que é a tríade do terror, João? São os efeitos adversos que mais nos preocupam na hora de administrar os aminoglicosídeos. O primeiro deles é o efeito renal. João, como assim renal? A nossa maior preocupação é justamente no rim, porque existe um efeito que é a necrose tubular. E que necrose tubular é essa mesmo, João? É a necrose tubular em que ela vai destruir justamente o parênquima renal. Então aqui nós estamos falando de uma necrose tubular. E essa necrose tubular, ela é aguda. É o que é chamada de NTA. NTA. E além dela ser uma necrose tubular aguda, ela é o que chamamos de uma necrose tubular aguda sem oligúria. O que isso quer dizer, João? Oligúria é pouca urina. Então isso quer dizer que eu tenho uma necrose tubular, esse meu paciente vai ter uma alteração de creatinina, mas ele vai continuar urinando normalmente. Urina normal. Por isso que é chamado de necrose tubular aguda sem oligúria. Tudo bem? Então é importante lembrar desse dano renal e sempre monitorar a creatinina do paciente, porque ela é um indicador do quão tóxico a concentração que nós estamos dando para o paciente está sendo. E inclusive ela é guiada pela dose dependente e por esse efeito pós-administração que ele vai ter. Tudo bem? A nossa segunda preocupação é geralmente a preocupação do que? Auditiva. Então aqui nós temos a preocupação coclear e temos a preocupação vestibular. Então quando nós falamos da ototoxicidade,
qual que é a nossa preocupação? A preocupação aqui ela é tanto da cóclea quanto do vestíbulo. Porque o uso de aminoglicosídeos, e principalmente a gentamicina, ela é muito associada à perda do quê? Da audição ou do equilíbrio. Então, esse é um problema que é de cuidado extremo, porque esses danos são danos geralmente irreversíveis. É claro que assim, João, qualquer coisa que eu der vai destruir? Não. Se a dose for menor, o risco é menor e é mais fácil de reverter. Agora, quanto maior a dose, quanto maior o tempo, se for fracionado, a exposição é maior e a chance da ototoxicidade aumenta muito. Mas aqui tem um cuidado importante, porque existe uma diferença dos aminoglicosídeos que fazem mais dano coclear daqueles que fazem mais dano vestibular. João, quem que faz maior dano coclear? João, quem que faz mais dano na cóclea? Ou seja, quem que faz mais dano auditivo? A amicacina. Então, a amicacina, ela é mais conhecida por fazer danos auditivos. Ao passo que, quem que faz maior dano vestibular, João? Quem faz maior dano vestibular costuma ser a gentamicina e a tobramicina. Mas atenção redobrada para a gentamicina. João, por que você está falando da atenção redobrada para a gentamicina? Porque até alguns anos atrás, o nosso arsenal de drogas para tratar pseudomonas ele era muito menor. Então, é muito comum ainda se ver por aí prescrevendo gentamicina para tratar pseudomonas, e muitas vezes não é aquela pseudomonas que complicou, aquela pseudomonas multi-R. Muitas vezes é aquela pseudomonas que aparece pela primeira vez. Só que esse uso pode levar a danos vestibulares e esses danos costumam ser irreversíveis. Irreversíveis. Então, cuidado. Tudo bem, surtados? E nossa última estação é a nossa preocupação no sistema nervoso central. João, o que tem de importante lá? O uso de aminoglicosídeos, ele está associado com uma diminuição do quê? Da liberação de acetilcolina. João, o que isso tem a ver? Acetilcolina. A acetilcolina é aquele disparador. Ela é justamente aquela molécula que ela é excitatória. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter aqui, João? Pacientes que têm miastenia graves, porque já é um paciente que tem problemas relacionados à liberação de acetilcolina. Então aqui temos que ter um cuidado extra em paciente com miastenia graves. João, só isso? Não. Aquele paciente que também tem risco de parada respiratória, ele também é um paciente que está sempre de olho na acetilcolina porque é o disparador excitatório. Então, se eu estou utilizando aminoglicosídeo que diminui essa ação da acetilcolina, qual que é o risco para esse paciente? Que ele fique sem respirar e tenha complicações também. Então, o uso do aminoglicosídeo, ele passa por ter esses cuidados, lembra sempre da tríade. Qual que é a tríade? Sistema nervoso, tem que lembrar de sistema vestíbulo-coclear e temos que lembrar de sistema renal, porque são as nossas maiores preocupações no uso de aminoglicosídeos. Tudo bem, surtados? E quando perguntarem para vocês como é que vocês detêm tanto conhecimento, vocês vão dizer que é através do surto de saber. Tudo bem? Se vocês acharam que fez sentido, curtam, comentem, compartilhem e digam aqui para mim embaixo se vocês sabiam desse tanto de detalhe dos aminoglicosídeos e mandem para aquele amiguinho de vocês que anda utilizando aminoglicosídeo, tá colocando o paciente em risco e não está sabendo. No mais, nos vemos no nosso próximo encontro em mais um Surto de Saber.